Vamos pegar um país que você conhece, que viveu lá, vamos pegar a Alemanha. Qual é um dos pilares do programa de recuperação econômica montado pelo governo alemão? Apoio a micro, pequenas e médias empresas. Isso é inclusão social. Porque não é só no Brasil que a micro, pequena e média empresa é que mais gera postos de trabalho, não. Isso é no mundo todo. E lá eles sabem disso. E lá eles estão apoiando, não é só micro, pequena e média empresa, dessa que a gente está mais acostumado, não. Estão também apoiando micro, pequenas e médias empresas na fronteira tecnológica. Exatamente para que eles não caiam na teia das grandes corporações, dos grandes financistas que acabam comprando e depois não tocam adiante o negócio porque não tem problema de ter algum tipo de perda. Então, observem que o que nós estamos falando aqui não é nenhuma invenção. É simplesmente compartilhar soluções que já foram encontradas, já foram testadas, nem todas deram certo em todos os lugares. Às vezes, alguma coisa que funciona num país não funciona em outro. Às vezes, alguma coisa que acontece num estado não funciona em outro, mas pelo menos há que se tentar. Né? Então, você tem exemplos não só de países mais ricos, não é a primeira vez que eu falo, num estado da Índia chamado Kerala, que por colocar o ser humano como central da ação pública, é um estado exemplar em escala mundial na forma como encarou e está superando a Covid. Por quê? Porque tem solidariedade, tem rede de ação social, sempre com o apoio do governo. No caso lá é o governo estadual, que desde sempre tem essa preocupação de colocar o ser humano como central. Então, a gente precisa resgatar isso. A inclusão social é, sem dúvida alguma, a forma mais barata, mais eficaz, mais eficiente e mais efetiva de gerar não só crescimento, mas também desenvolvimento econômico. Tá? Na medida em que você faz inclusão social, na medida em que você coloca como parte da sociedade, com poder de compra, pessoas que, por diversas razões, estão na famosa pobreza crônica, na pobreza que é transmitida de geração, é a pobreza intergeracional. O avô era pobre, consequentemente o pai é pobre, os pais são pobres e, consequentemente, o filho também vai ser pobre. Então, isso precisa ser quebrado. O Brasil tem uma experiência muito bem sucedida nisso, que é o programa Bolsa Família. Né? Bolsa Família que não só quebrou com a questão da fome, né? Não só atacou a prioridade da fome, mas também plantou as sementes de quebrar com a pobreza intergeracional. Porque de mães e pais pobres, filhos melhor alimentados, com a obrigação de irem à escola, de se vacinarem, têm chances de não serem pobres no futuro. Tem melhores chances. Né? Uma coisa então, vai... quebra o ciclo vicioso. Isso tem uma importância extraordinária para a economia. Extraordinária para a economia. Em vários municípios, um número enorme de municípios, cuja renda trazida pelo Bolsa Família é maior do que o fundo de participação dos municípios. Então, quem é que movia aquela economia local? Quando eu falo economia local, eu estou me referindo
a venda, ou a mercearia, ou o supermercado, obviamente de escala bem pequenininha, a farmácia, o dentista, a assistência médica, a manicure, o cabeleireiro, o barbeiro, etc., etc., o comércio local. Porque todos nós sabemos que quando, e está comprovado agora com evidências do Bolsa Família, e não são evidências levantadas por estudo do próprio governo de então, não, são evidências levantadas por instituições multilaterais conservadoras, como é o caso do Banco Mundial, né? Que demonstram... Banco Mundial. Não. Sim, ou o Instituto Unibanco, né, ou a Fundação Lemo, ou, né, que está gerindo a educação no nosso estado, no Espírito Santo. Pois é, mas aí implementar isso aí, né? Não, aí já é diferente. Aí é o problema que precisa ter um controle de governo, porque tanto saúde quanto educação, principalmente aquela saúde, aquela educação que é oferecida à classe média, da classe média para cima, ela virou o quê? Mercadoria. Virou mercadoria. Não, virou mercadoria, querido, igualzinho a batata, igualzinho a aço, igualzinho a automóvel, né? E esse é um perigo extraordinário, porque essa mentalidade privatizante, essa mentalidade, essa ideologia segundo o que importa é o indivíduo e a sua família, né? Esse eu-SA, esse neoliberalismo absolutamente insano, que ainda persiste em países como Estados Unidos, que aí, principalmente naqueles radicais de direita comandados por aquele maluco do Trump, né? Mas que também está presente no Brasil. E no Brasil numa escala que eu não conheço em outro lugar do mundo. Né? Uma escala em que o número de clínicas médicas, de diagnóstico, de exames, o número de hospitais, o número de praticamente que estão sob o controle do mercado financeiro é assustador. O número de escolas, o número crescente de escolas em todos os níveis, que cada vez mais são controladas por esse capital financeiro, que não tem nenhum interesse em saúde, nenhum interesse em educação, em ensino, mas que vem ali uma boa oportunidade de ganhos financeiros, não é? Porque sabem que a classe média está sempre disposta a pagar para se diferenciar das demais, principalmente assegurando ou buscando assegurar uma educação que eles acham que é melhor, que é mais higiênica, né, do que os filhos terem que frequentar escolas públicas e, consequentemente, ter um contato mais direto com a realidade do país. Então, lamentavelmente, ainda temos uma ideologia que é muito forte na classe média, onde a Meca é Miami. A Meca é Miami, né? É o comprismo de Miami. Então, o sonho a ser realizado por pais e mães se não puderem ir juntos, é colocar filhas e filhos numa dessas excursões a Disneylândia ou a Flórida, ou seja, onde é que for, não é? Para fazer o quê? Para comprar os bonecos lá dos personagens da Disney e outros mais, para trazer os casacos que os diferenciam, os tênis que os diferenciam, e criando um hiato social cada vez maior, porque esses são futuros membros da elite que não têm o mínimo contato com a realidade do país. Porque educação, ela só cumpre a sua função quando ela permite e promove a integração social, o compartilhamento social. Né? Então, os melhores exemplos com os quais eu convivi, um dos melhores exemplos, tranquilamente, com o qual eu convivi, é da pequena Finlândia.
pouquinho maior em população em área territorial do que o Espírito Santo, mas eu fui fazer a pesquisa na Finlândia, trabalhei no instituto lá como pesquisador convidado, e uma coisa que me chamou a atenção é que a pessoa que chegava no instituto, tipo 5 horas da tarde, para lavar as canecas, porque cada um de nós usava caneca, e depois ia fazer, recolher o lixo, aquelas coisas, fazer a limpeza mais pesada, como um lugar frio danado, eu estava lá sozinho, eu normalmente ficava até um pouco mais tarde do que a maioria dos colegas. E um dia eu fui conversar com ele, perguntei como é que é, ele estava me contando, ele tinha sido colega até o 2º grau do diretor de pesquisa desse instituto. Colega, frequentaram, se falam maravilhosamente, se conversam maravilhosamente, ele entende perfeitamente bem o que o ex-colega faz como diretor, e o ex-diretor entende que ele prefere trabalhar à noite, fazendo esse tipo de trabalho, que o remunera de forma suficiente para que durante o dia ele pratique as coisas que ele valoriza. Ele não quer ter um emprego para comprar carro, ele não quer ter um emprego para fazer viagem uma vez por ano, ele quer ter um rendimento que permita a ele uma vida digna segundo o seu próprio padrão. Se alimenta bem, se veste de forma adequada, tem uma casa bem abrigada, bem aquecida, tem uma assistência médica hospitalar compatível com as necessidades. Ou seja, este tipo de construção social nós só vamos fazer através de um processo educacional que não seja de tentativa de formar uma pessoa para um mercado de trabalho que ninguém conhece. Porque o que nós temos aí é um processo de ensino que é para formar pessoas para o mercado de trabalho que não existe. Tá? Quem é que está tomando conta de parcela razoável disso? São as empresas financeiras que se transformaram em proprietários de escolas de todos os níveis e principalmente de escolas de nível superior. Então, tem uma ideologia muito claramente estabelecida aí. Arlindo, nós estamos, acho que há 5 minutos para encerrar, e tem uma pergunta muito interessante que Fontes faz. Eu não sei se você vê se é possível ou se não, deixamos para o nosso próximo encontro. Olha, os sindicatos, vamos ver e você fala a complexidade da questão, né? Os sindicatos poderiam fomentar cooperativas de trabalho e de consumo? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu acho que os sindicatos podem e devem fazer uma série de ações políticas, né, dentre as quais é de fomentar cooperativas de trabalho e de consumo. A grande questão é como é que essas pessoas que vão ser cooperativadas vão se comportar. Porque nós temos uma série de associações de professores, né, que foram fundando escolas, estabelecendo escolas, depois tem uma dissidência, funda uma outra escola, depois funda... Mas a mentalidade continua sendo empresarial. Né? Na medida em que se transforma aquela associação original, se transforma num negócio, né? Elas perdem a característica inicial. Então, eu acho que nós precisamos ter uma série de incentivos para que, sim, a escola pública não tem que ser necessária e exclusivamente governamental. Não tem que. Você pode, sem dúvida alguma, estabelecer parcerias entre grupos de professores, nas próprias escolas governamentais já existentes, pensando na autogestão, né? Apresentando orçamentos, estimativas, submetendo a algum órgão que faça um mínimo de acompanhamento e apresentando resultados. Não tem nenhum problema com isso. E as alternativas são inúmeras.
São inúmeras. A grande questão é a gente não ter que bitolar as soluções a uma solução única e experimentar coisas diferentes. É preciso experimentar coisas diferentes, porque senão voltamos lá para a nossa primeira live, né? Eu engesso o sistema, eu aprisiono o sistema de ensino a uma grade curricular e a um calendário acadêmico. Aí vem uma pandemia e continua aquela mesma coisa. Tem o calendário acadêmico. O máximo de criatividade que tem, nós agora vamos fundir os calendários 2020 com 2021. Tenha paciência, tenha paciência. Continuam aprisionados ao calendário. Né? A educação... A grade, né? A grade curricular, né? A grade curricular e o calendário. Porque tem um tal de um calendário... Obrigada, William, pela sua pergunta, né? O William Fontes. O Ronaldo está dizendo, acho que não só os sindicatos, né, mas também os movimentos sociais organizados nos diferentes níveis de atividades. Sem dúvida nenhuma. Pode fazer suas considerações finais aí, que a gente está encerrando, né? E eu, pessoalmente, agradeço muito a você e agradeço, né, a todas as pessoas que foram entrando. Não deu para falar, né, o nome de todo mundo, mas, assim, é muito importante para nós, assim, que dá sentido também, né, que nós estamos tocando em questões muito importantes para a nossa vida. Ou seja, a nossa função social é exatamente compartilhar. Todos nós aprendemos o tempo todo. Temos que estar abertos para aprender o tempo todo. Eu fico muito feliz. Eu não sei se já estamos na 5ª ou 6ª edição dessa nossa live. Semana que vem a gente vai ter que interromper, porque na semana que vem começa, na realidade, nesse sábado agora, uma formação em elementos para compreender e agir conforme a economia de Clara e Francisco, no qual eu estou envolvido através do coletivo Estudo de Conjuntura em apoio ao vicariato da Arquidiocese de Vitória. Está aberto, né? É totalmente aberto. Depois a gente vai passar pelas redes sociais, vai ser divulgado. É absolutamente aberto, é absolutamente gratuito. É um desejo grande do vicariato que não só se inscrevam nessa formação aqueles que têm filiação à Igreja Católica, mas pelo contrário está aberto absolutamente, vai estar posto no YouTube, tanto a parte mais expositiva quanto as lives que serão também públicas e que depois se transformarão em vídeos para serem acessados quando bem quiserem entenderem. Mas então, daqui a 15 dias, se você me fizer o convite, cá estarei eu, para a gente continuar nessa conversa. E acho fundamental que aquelas e aqueles que têm nos acompanhado, têm tido paciência de nos acompanhar ao longo desse percurso, alguns com maior persistência, né? Mas, acima de tudo, por favor, encaminhem para a Ivonete, através do Instagram que vocês conhecem aí, perguntas, temas, né? Aqueles que não tiver nenhuma condição de participar ou de contribuir, terei o maior prazer em buscar um colega ou uma colega que tenha essa condição de dialogar com a Ivonete para esclarecer.